Olá pessoal, vamos dar início agora à segunda parte da nossa unidade de variáveis aleatórias discretas. E aí, conforme combinado, antes de prosseguir com o conteúdo, vamos à resolução daquele último exercício sobre distribuição binomial. Para o sistema de inspeção óptica citado anteriormente, considerando um lote de 10 peças e sendo a variável aleatória x igual ao número de peças classificadas corretamente, aí tem algumas perguntinhas para a gente responder aqui. O sistema de inspeção óptica, para a gente relembrar, é aquele que classificava peças independentemente uma das outras e ele tinha 98% de chance de acertar a classificação de cada peça. Então vamos à resolução. Vamos abrir nosso caderno aqui. A letra A eu vou responder verbalmente com vocês. Pergunta ali, x pode ser modelada como uma variável aleatória binomial? Justifique. Sim, pois consiste em 10 tentativas. São 10 tentativas, independentes entre si. A probabilidade, a gente só tem 2 possíveis resultados em cada tentativa, sucesso ou não, classificação correta ou incorreta. E a probabilidade de classificação correta em cada tentativa é constante, 98%. Letra B, identifique os parâmetros dessa distribuição de x. Então é uma binomial com parâmetros n igual a 10. E o P, aquele P de sucesso, 98. Letra C. Calcular P de x igual a 2. E agora a gente tem algumas contas. Nós já vimos a fórmula da função de probabilidade de uma variável binomial, então nós vamos aplicar essa fórmula para calcular P de x igual a 2. Vamos lá. O resultado fica 1,106 vezes 10 na menos 12, uma probabilidade bastante baixa. Como já era de se esperar, pois a chance da máquina acertar exatamente 2 em 10 tentativas é muito baixa, sendo que ela tem uma probabilidade de acerto bem alta em cada tentativa, né? Letra D, P de x igual a 10. Então tá aí. Para x igual a 10, a gente tem uma probabilidade de 81,71%. Letra E, probabilidade de x igual a 9. Vamos fazer a mesma coisa, vamos só aplicar a fórmula para x igual a 9. E o resultado, 16,67%. Na letra F, tem uma conta um pouquinho diferente. Ele pede para a gente calcular P de x menor que 9. X menor que 9 quer dizer que x pode assumir os valores 0, ou 1, ou valor 2, assim por diante, até valor 8. Então a gente poderia fazer essas várias continhas aqui, aplicar a fórmula da função de probabilidade várias vezes. Podemos pegar um atalho também. Ambos os caminhos estão corretos. A gente pode usar o conceito do complemento. E aí a gente aplica a função de probabilidade somente 2 vezes, sendo que essas duas contas aqui nós já fizemos. Então vamos aproveitar. O resultado é 0,0162 ou 1,62%. E a última pergunta que foi feita, a G. Calcule o número médio de peças classificadas corretamente, ou seja, a média da variável aleatória x. Nós vimos que para uma binomial, a média é calculada pelo produto de n vezes p.
Aqui então, 9,8. Então é isso, pessoal. Agora vamos seguindo em frente. Um outro modelo de variáveis discretas bastante importante é o modelo da distribuição de Poisson. A distribuição de Poisson, ela modela situações em que a gente tem ocorrência de alguma característica, algo discreto, ao longo de um intervalo contínuo. Normalmente esse intervalo contínuo de tempo ou espaço. Alguns exemplos típicos estão aqui na tela. Então, veículos que passam por minuto num trecho de uma estrada. Ou defeitos por metro quadrado, por exemplo, num rolo de tecido. Então vai ter lá uma taxa de defeitos por metro quadrado. Ou numa placa de alumínio fabricada por laminação. Ocorrência de defeitos ao longo da área desses materiais. Chamadas telefônicas por minuto, né? Chamadas que chegam numa central de atendimento, por exemplo. Mensagens que chegam ao servidor, por exemplo, um servidor de e-mail, quantos e-mails chegam por minuto em determinado servidor. Acidentes por dia, num trecho de estrada também, a gente pode imaginar lá quanto vai ter uma taxa média de ocorrência de acidentes por dia ou por ano num determinado trecho de uma estrada. E assim por diante. Então esses são exemplos de situações em que a variável aleatória de Poisson pode ser adequada para modelar o problema. A função de probabilidade para uma variável aleatória x, que é igual ao número de ocorrências nesse intervalo contínuo, está aqui. Px vai ficar igual a e na menos lambda t elevado a x sobre x fatorial. E reparem que o x pode assumir valores 0, 1, 2, 3, até infinito. Então, nesse caso de variável discreta, o x pode assumir infinitos valores, todos eles inteiros não negativos, mas são infinitos valores. Entendendo um pouquinho melhor essa função de probabilidade, x é o número de ocorrências no intervalo de tamanho t. Então a gente vai ter um intervalo de tamanho t, onde a gente está analisando a ocorrência da variável, né? A ocorrência daquela característica. Lambda é a taxa de ocorrências, é o que caracteriza a distribuição. Então vai ter uma taxa de ocorrências daquela característica que caracteriza aquele problema. E essa taxa é constante ao longo de todo o intervalo. O e, que apareceu ali, já é conhecido de vocês, é aquela constante de Euler, que também aparece no logaritmo natural, por exemplo. Se nós aplicarmos aquela expressão para o cálculo de média para uma variável discreta, a gente vai encontrar que a média de uma variável de Poisson é o próprio lambda t. Faz sentido, pois se a gente tem a taxa de ocorrências média num intervalo t, então naquele intervalo a média de ocorrências vai ser o produto lambda t. E matematicamente a variância tem a mesma magnitude que a média. E essa expressão aqui, ela se origina da distribuição binomial quando a gente faz o n tender a infinito. Ou seja, se a gente pegasse uma distribuição binomial e fosse dividindo aquelas n tentativas, fazendo subintervalos cada vez menores, tendendo a infinitos intervalos, a gente chega no modelo de Poisson. Então vou mostrar superficialmente para vocês de onde que vem essa expressão ali. Aqui eu anotei a função de probabilidade da binomial, coloquei aqui um subscrito para identificar que é a binomial. E na distribuição de Poisson, o que a gente faz é pegar a média da Poisson, que é o lambda t, e igualar a média da binomial, que é o np. Substituindo isso na expressão da binomial, a gente vai ficar com... Aqui eu vou deixar o n x a x assim mesmo. O nosso p agora ele é lambda t sobre n elevado a x. E eu já vou abrir aquele produto ali também. A gente vai ter... E aí se nós fazemos
o limite com n tendendo ao infinito dessa função aqui, a gente vai chegar em o limite desse primeiro trechinho aqui, ele resulta em λt elevado a x fatorial. O limite desse fator aqui desse produto resulta em e na menos λt. E esse limite aqui resulta em 1. Então a gente vai ter que p de x da Poisson, que é o limite da binomial com n tendendo ao infinito, fica igual. Pode ficar como sugestão de exercício quem quiser calcular esses limites e chegar na expressão. E aí, voltando aqui a nossos slides, vamos fazer agora um exercício para praticar essa função de probabilidade de Poisson. Uma determinada central telefônica recebe, em média, 5 chamadas por hora. Assuma que a variável x, número de chamadas recebidas no intervalo de tempo, possa ser modelada por uma distribuição de Poisson. Considerando um período de 1 hora, calcule. E aí tem algumas perguntinhas aqui. P de x igual a 4, menor que 4 e maior que 4. Vamos lá então. Vamos para o nosso caderno. Eu resumi aqui as principais informações do problema. Nossa variável aleatória discreta x é o número de chamadas ao longo de um intervalo de tempo. O intervalo de tempo analisado nesse caso aqui é de 1 hora. E o lambda, que é aquela taxa média de ocorrências que caracteriza a distribuição de Poisson, foi dado no enunciado, é igual a 5 chamadas por hora. Aí eu vou trazer para nós aqui o gráfico dessa função de probabilidade para esse caso. Aqui a gente tem, nesse caso aqui, um lambda t igual a 5, correto? No eixo horizontal, a gente tem os possíveis valores de x, lembra, vai de 0, 1, 2, 3 até infinito, plotei aqui até 25. E no vertical, as probabilidades de cada um desses valores. Percebam que na região da média as probabilidades são mais altas e vão se afastando para mais, ou para valores acima e abaixo da média. Vamos às contas. Na letra A gente tem que calcular p de x igual a 4. Aí é só aplicar uma vez a função de probabilidade. A gente tem e elevado a menos lambda t elevado a x sobre x fatorial. E o resultado disso, 0,1755, ou 17,55%. P de x menor que 4 quer dizer que ele pode assumir valores 0, 1, 2 e 3, correto? Então a gente vai aplicar a função de probabilidade de Poisson 4 vezes para cada um desses valores de x. E resulta em 26,50%. E na letra C, a pergunta foi para a gente calcular p de x maior que 4. Que valores x pode assumir, sendo que x é maior que 4 nesse caso? Então a gente vai ter p de 5, 6, 7. E onde é que vai parar isso aqui? Como nós vimos, para uma variável de Poisson, o x não tem um limite superior. Ele vai desde 0 até infinito, sendo sempre um número inteiro. Inteiros não negativos. Então isso aqui vai até o infinito.
Agora reparem aqui no gráfico da função. Perto de 5, os valores de probabilidade são mais altos e vão caindo, correto? Então lá em 10, 11, 12, 13, vai caindo até que a partir aqui do 15, 16, percebam que já está uma probabilidade muito baixinha. Então se a gente fizer a soma desses valores, em algum momento isso aqui vai convergir. A gente poderia ir somando, somando até convergir. Porém existe um caminho, um atalho para isso, que é a ideia do complemento. P de x maior que 4 é igual a 1 menos P de x menor ou igual a 4. Assim a gente tem um atalho, um caminho mais rápido para resolver esse problema. E resulta em 55,95%. Então esse foi nosso primeiro exercício sobre variável de Poisson. Vamos fazer mais um. Um artigo científico sugere que um processo de Poisson pode ser usado para representar a ocorrência de cargas estruturais no tempo. Suponha que o tempo médio entre as ocorrências de carga seja de 0,5 ano, meio ano, entre cada ocorrência. Responda. Quantas cargas são esperadas durante um período de 2 anos? Letra B. Qual a probabilidade de mais de 4 cargas ocorrerem num período de 2 anos? E letra C. Qual a probabilidade de mais de 4 cargas ocorrerem num período de 4 anos? Vamos lá. Aqui eu comecei a resumir as informações do exercício. Nossa variável aleatória é o número de cargas ao longo de um intervalo de tempo. E o lambda não foi dado explicitamente para a gente, mas o que foi dito? Que o tempo médio entre cargas é de meio ano. Então quer dizer que a gente tem quantas cargas por ano? Se a cada meio ano tem uma, em um ano a gente vai ter 2 cargas. Ou seja, o inverso do período. Então, como o lambda é uma taxa, uma frequência, a frequência vai ser o inverso do período. E aí, na letra A, nossa tarefa é responder ou calcular qual é o valor esperado num período de cargas, qual é o valor esperado de cargas num período de 2 anos. Como nós vimos, o valor esperado para uma variável de Poisson é o próprio produto lambda t, nesse caso aqui, 4 cargas em 2 anos. Letra B. Ainda num período de 2 anos, qual a probabilidade de x maior que 4? E aí vai acontecer uma situação semelhante àquela que a gente já calculou no exercício anterior. Nós vamos utilizar o complemento para calcular a probabilidade de x maior que 4. O resultado, 37,12%. Por fim, a letra C, para um período de 4 anos, calcular P de x maior que 4. Então, o que mudou aqui foi o valor de t. A gente tem que o produto lambda t, que nós vamos utilizar ali na função de probabilidade, agora é 8. E aí, com isso, a gente aplica de novo a função de probabilidade para obter P de x maior que 4. E o resultado é 90,04%. E nós vimos que a função de probabilidade da distribuição de Poisson ela veio da binomial quando nós fizemos um limite da função de distribuição da binomial com n tendendo ao infinito. Então isso sugere que se nós tivermos uma distribuição binomial com um n bastante alto, pode ser que seja válida uma aproximação da Poisson para a binomial. E é isso que a gente tem aqui. Essa aproximação é válida quando o n for grande. E em termos práticos, isso significa um n maior que 50. E também quando a relação entre n e p, quando esse produto np for menor que 5. Então isso que se considera na literatura aí, critérios para que a aproximação da binomial pela Poisson seja válida. Isso fica mais interessante da gente visualizar graficamente. Então vamos dar uma olhada aqui, eu preparei alguns gráficos. Vamos fazer uma primeira simulação em que o n é 100
e o P vale 0,03. E o resultado gráfico está aqui, ó. Nas linhas verticais a gente tem a distribuição binomial e o quadradinho aqui é a avaliação da função de probabilidade da Poisson para os mesmos valores de x. Então reparem que o círculo que está na ponta aqui da linha vertical é o valor avaliado pela binomial e o quadradinho Poisson. Reparem que tem uma boa convergência entre as duas distribuições. Para um n igual a 100, p igual a 0,03, ou seja, np3. Então aqui a aproximação é considerada válida. Para o formato e os valores são realmente muito parecidos. Aí vamos mudar um pouquinho o n. Eu vou reduzir para 80. A aproximação continua sendo válida, pois a gente tem um n80 e o produto np da 2,4 ainda é menor do que 5. Reparem que a gente continua tendo aqui uma boa convergência entre as duas distribuições. E vou fazer uma terceira simulação, onde a aproximação, onde os critérios já não mais serão atendidos. Então a gente tem um n igual a 40 e um np igual a 1,2. É o n aqui que está muito pequeno. Reparem que a gente começa a ter alguma diferença, mas não é nem tanta diferença assim. Então a aproximação, os critérios da aproximação não estão sendo atendidos. A gente vê que visualmente ainda está razoável. E essa é a ideia, eu queria mostrar para vocês esse comportamento gráfico, para a gente ver, né, enxergar isso aí graficamente, comportamento e essa validade da aproximação da binomial pela Poisson. Então aqui a gente finaliza nossa unidade de variáveis aleatórias discretas. Próximo assunto, a gente começa a falar de variáveis aleatórias contínuas, seus fundamentos e os principais modelos. Obrigado pela atenção, até mais!